Olá, meu irmão, mais uma meditação de hoje. Hoje o tema de hoje é quando Deus fala e os homens ouvem. Diz assim: alguma vez você já andou por um caminho escuro sem uma lanterna para indicar o caminho? Em uma circunstância dessa, você gostaria de ter uma lanterna, uma tocha ou alguma coisa que o ajudasse a manter-se no caminho correto e ajudá-lo a não tropeçar ou cair? Nas trevas deste mundo do pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, que é a luz para os nossos caminhos. Mas Deus também tem revelado seu plano para nós através do ministério dos profetas. Deus manifestou o dom de profecia na sua igreja para que esta mensagem sirva como a luz menor que nos ajude na compreensão da Bíblia, que é a luz maior. Então, irmão, existe mais de 9 dons na Bíblia. Nós vamos falar sobre 9. Existe mais de 9 dons. E um deles é o dom de profecia. Às vezes nós vemos por aí, irmão, as pessoas dizem assim, a pessoa que fala em língua tem um dom de língua. Aí diz, aquele que fala em língua foi batizado pelo Espírito Santo. E o irmão que não fala em língua não foi batizado no Espírito Santo. Irmão, existem 9 dons, não tem um maior do que o outro, não tem um menor do que o outro. Todos os dons que nós recebemos não é para nossa edificação, mas para a edificação da igreja. Quando Deus dá um dom a um ser humano, qualquer um, seja o dom de língua, seja o dom de cura, seja o dom de sabedoria, seja o dom de conhecimento, o dom de interpretação de texto, o dom de profecia, todos esses dons, meu irmão, todos esses dons é para a edificação da igreja. Quando o ser humano coloca eu no primeiro lugar, Deus ele sai fora. Então, todos os dons que nós recebemos é para edificar a igreja. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu fui batizado com A por B. Não, é porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós, que nós possa levar essa mensagem para toda a igreja, para todo mundo. E que nós temos que entender isso. Então, todos os dons que nós recebemos, não tem um maior do que o outro. Até porque para Deus não existe recepção de pessoa, não tem uma melhor do que o outro. Para Deus, todos nós somos igual. Nós temos que ter isso em mente, certo? Diz aqui na palavra do Senhor: a quem Deus promete revelar o seu segredo. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Certo? Como Deus se comunica com os profetas. Números, capítulo 12, versículo 6, diz assim: então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Então veja a forma que Deus trabalha com os profetas. E diz aqui, pode uma mulher ser profetiza? Sim, existe vários. Lá em Atos fala sobre isso aí. E aqui Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visão. Então, irmão, pode ser, não tem mulher pastora na Bíblia, mas profetiza tem, certo? Aqui diz assim: qual é a primeira característica de um profeta verdadeiro? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 16 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentarão disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelo seu fruto os conhecerei. Aí ele continua mais, né? Colheis, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então ele existe. Agora, irmão, nós temos que entender uma coisa aqui. Por que existe o falso profeta? Porque existe o profeta verdadeiro. Não existe uma nota de R$30 e nem vai existir uma nota de R$150. Uma nota. Mas existe a nota de 100, existe a nota de 50, a nota de 50 verdadeira e a nota de 100 verdadeira, existe a nota de 20 verdadeira. Então, por isso que eles querem, existe nota de 20 falsa. É a mesma coisa daqui. Por que existe falsos profetas? Porque existe o profeta verdadeiro. Então, que nós possamos conhecer esse profeta verdadeiro, meu irmão.
Qual é a segunda característica de um profeta verdadeiro? Isaías capítulo 8, versículo 20 diz: a lei é ao testemunho. Se ele não fala dessa maneira, jamais verá a alva. Quarto, então, a lei e o testemunho. Qual é a terceira característica de um profeta verdadeiro? Jeremias capítulo 28, versículo 9 diz: os profetas que profetiza paz só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Qual é o segredo para a nossa prosperidade? Segundo Coríntios capítulo 20, segundo Crônica capítulo 20, versículo 20 diz assim: pela manhã cedo se levantarão e sairão ao deserto de Teoca. Ao sair eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credo no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credo nos profetas e prosperarei. Aí, irmão, essa é a palavra do Senhor. Diz: creio que Deus manifestou o dom de profecia através dos tempos para revelar seu plano, a sua vontade para os seus filhos. Então nós somos guiados pelos profetas, primeiro por Deus e depois os profetas que receberam o dom de profecia para guiar nós para o caminho certo. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos fazer uma oração? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, para que nenhum de nós se perda, mas que tudo chegue à vida eterna. Então, que os profetas que vêm até nós, meu, sejam os profetas verdadeiros e que nós possamos basear através da Tua palavra, que a Bíblia Sagrada aqui orienta cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.